Bem, convido os queridos que abrem suas Bíblias em João, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 19 até o 31. João 20, 19 até o 31. Jesus aparece aos discípulos, ao título que está aqui na minha Bíblia. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam uma outra vez ali reunidos, e os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as suas portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, em primeiro lugar, pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, por poder sentir, ó Pai, a tua condução, a tua direção a todo momento em nossas vidas. E agora, ó Deus, no culto que estamos prestando ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque não somos merecedores ou dignos de nos relacionar contigo, ó Deus, mas assim o Senhor o faz porque o Senhor nos ama, a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados e nos reconectar contigo. Muito obrigado, Deus. E agora, Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus. Como filhos, ó Deus, muitas vezes imaturos, ó Deus, precisamos aprender mais de Ti. Precisamos, ó Deus, entender o que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor espera de nós, ó Deus, para que possamos sair daqui, ó Deus, desejosos, ó Pai, de colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Abra nosso coração e mente através do Teu Santo Espírito, ó Deus, e nos conduz, ó Deus, a uma vida de louvor, a uma vida de adoração, a uma vida, Deus, de gratidão ao Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos continuando a série de pregações intitulada Páscoa, a celebração da vida, e já desde o primeiro domingo de abril nós estamos meditando sobre alguns textos, algumas coisas que aconteceram a partir da morte de Jesus Cristo. Então, desde o começo do mês, nós já meditamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós já falamos sobre a ressurreição de Jesus e o testemunho daquelas mulheres que foram até o sepulcro para embalsamá-lo. E quando chegam lá, elas são a testemunha de um dos maiores milagres ou da maior manifestação de poder que já houve em toda a história. A ressurreição de Jesus. Aquela pedra que tapava o sepulcro não estava mais selando aquele lugar. Jesus Cristo não estava lá dentro, porque Jesus Cristo, de fato, estava vivo. E na semana passada nós meditamos sobre alguns acontecimentos durante a morte de Jesus Cristo. Falamos do que aconteceu assim que Jesus Cristo morreu, de como o véu que separava o lugar santo dos santos dentro do templo foi rasgado de cima e baixo.
aquele lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar para poder falar com Deus. Agora esse véu é rasgado, isso significa que agora nós temos um livre acesso ao nosso Deus, nós podemos nos achegar a Deus e nos relacionar com esse Deus. Outra coisa que aconteceu naquela ocasião foi que a criação se manifestou, um grande terremoto aconteceu, pedras se racharam, escuridão tomou conta daquele lugar, e isso nós entendemos que significa que a própria natureza, que foi amaldiçoada por causa do pecado, agora se manifesta, entendendo que a partir de agora, o reino de Deus está instaurado, ainda não plenamente, mas que a partir de agora existe uma esperança, todas as coisas serão restauradas. Mas ainda nós falamos sobre algo sobrenatural, mais um evento sobrenatural que aconteceu. Sepulcros se abriram naquele dia e pessoas que estavam mortas, e não eram qualquer pessoas, a Bíblia os chama de santos, pessoas que criam em Deus, pessoas que eram que buscavam uma vida diferente, que adoravam a Deus, que criam em Jesus. Essas pessoas então agora são ressuscitadas, e assim que Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, essas pessoas entram em Jerusalém, e muitas outras são testemunhas da ressurreição dessas pessoas. E o que isso aponta? Em primeiro lugar, aponta para Jesus Cristo que está vivo. Aquele Jesus Cristo que os judeus chamavam de charlatão, chamavam de mentiroso, chamavam de qualquer outra coisa que não fosse Messias. Aquele homem que está comprovado agora que é Deus, está vivo. Só Ele poderia operar tamanhos milagres ali. Mas aponta para outra coisa também. Aponta para a nossa morte, enquanto morte física, mas para a nossa ressurreição também. Porque um dia nós ressuscitaremos, teremos os nossos corpos transformados em corpo de glória, e aí viveremos e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Foram notícias maravilhosas que nós tivemos até agora. E o texto de hoje é um texto que acontece no dia, uma história que acontece no dia da ressurreição de Jesus, mas também acontece há 8 dias depois da ressurreição de Jesus. E então, nesse texto que nós vemos que os discípulos estavam reunidos em uma casa, em um lugar, e eles estavam ali de portas fechadas, e não apenas fechadas, mas essas portas estavam trancadas. Aquelas pessoas estavam fechadas dentro de um lugar, porque estavam tomadas de medo. O medo tomou conta da vida daquelas pessoas, a ponto de fazer com que elas se trancassem dentro de uma casa, porque os judeus estavam muito bravos. Os judeus agora queriam perseguir cada vez mais todas as pessoas que estiveram com Jesus Cristo. E ali então eles, fechados dentro desse lugar, com medo dos judeus, creio eu também, não é a Bíblia que diz, mas eu entendo que o medo também do Império Romano permeava o coração dessas pessoas, porque diante de tudo que havia acontecido, de Jesus ter sido colocado dentro do sepulcro, de uma pedra ter sido colocada para fechar aquele sepulcro, e além dessa pedra, um selo do Império Romano ali, um selo que era para ser inviolável, e agora foi violado com a abertura desse sepulcro. Os soldados ali agora sendo comprados e dizendo que alguns judeus que invadiram aquele lugar e levaram o corpo de Jesus. Diante de tudo isso, o Império agora também não estava feliz. A notícia já devia ter corrido por toda a cidade. Os judeus irados e não arrependidos, não reconhecendo quem era Jesus Cristo, o Messias de fato, essas pessoas então estavam com muita raiva, muita ira. E os discípulos estavam fechados dentro de um quarto. Se coloque no lugar dessas pessoas, irmãos. Se coloque no lugar desses discípulos. Como nós estaríamos? Qual seria a nossa atitude? Mas então, todo aquele medo agora dá lugar a uma alegria. Porque mesmo com portas fechadas, e mesmo com um cadeado naquela porta, eles têm uma visita maravilhosa. Jesus Cristo entra naquele lugar, não pela porta,
O texto não diz que Jesus abre a porta, ou que Jesus bate na porta e fala assim: olha, sou eu aqui, abre aí para mim entrar. Ele não faz isso. Ele aparece dentro daquele lugar. E o mais interessante é que nenhum deles tem a reação que alguns tiveram quando estavam lá naquela tempestade. E eles viram Jesus andando pelas águas. Porque quando eles estavam na tempestade, eles começaram a ficar com tanto medo que eles gritaram que era um fantasma. Acharam que existia um fantasma naquela ocasião. Mas agora, eles têm a plena convicção que não é fantasma que está ali. Jesus Cristo aparece naquele lugar, em carne e osso, com os furos em suas mãos, com um buraco no seu lado, com os pés feridos. E Jesus Cristo entra naquele lugar, num lugar cheio de medo, e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu acredito que o coração daqueles homens daquelas mulheres que estavam ali, deve ter transbordado de alegria. Aquela expectativa de um Deus homem que havia morrido, ressuscitou, e agora alguns só têm a notícia de que ele está vivo, mas não o viram ainda, alguns, porque outros já haviam o encontrado. Aquela expectativa vem a ser enchida agora de uma realidade. Não é mais algo que eles sonhavam, mas agora é algo que eles estão vivendo. Jesus Cristo está vivo junto com eles ali. E Jesus Cristo os enche de autoridade para perdoar os pecados, nos capacita ali através do seu Santo Espírito. Mas passados 8 dias, Jesus novamente encontra os discípulos, porque nessa primeira ocasião Tomé não estava. E Tomé é talvez o mais turrão de todos, né? Aquele que queria ver para crer, né? Ele então agora diz que só iria acreditar que Jesus Cristo apareceu se ele colocasse o dedo no furo do machucado de Jesus. E Jesus Cristo então aparece ali. Fala: olha, Tomé, você não queria tocar aqui na minha ferida? Pode tocar. Toca aqui também do meu lado. Veja que eu não sou um fantasma. Eu não sou um espírito que está aqui. Mas eu sou o Deus. Qual que é a reação de Tomé? Senhor meu e Deus meu. E ali a história encerra, na verdade? Não é isso, não. O que Jesus fala para ele? Tomé, só porque você me viu e agora está tocando em mim, você reconhece que eu sou Deus? Bem-aventurado os que não viram e creram. Graças a Deus, a gente pode não vê-lo fisicamente, mas podemos contemplá-lo espiritualmente. Podemos senti-lo em nossas vidas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre algumas fragilidades do ser humano, ou algumas limitações do ser humano. Esse texto ele nos aponta pelo menos 2 fragilidades. Se a gente for esmiuçar mais ainda no texto, nós podemos encontrar tantas outras. Mas existem 2 fragilidades, 2 limitações muito claras desses discípulos e que constantemente na nossa vida são afloradas diante de situações que nós vivemos. Então nós vamos meditar hoje com o tema limitações superadas pela presença de Jesus. Limitações superadas pela presença de Jesus. E em primeiro lugar, a primeira limitação que nós vemos aqui: o medo nos aprisiona. O medo nos aprisiona, mas Jesus nos liberta. É muito claro neste texto, quando nós olhamos para esses discípulos, e podemos ver essa primeira limitação. Vemos o medo que eles estão dos judeus. E será que havia motivo para ter medo? Claro que havia. Esses homens estavam ali tomados de medo porque a vida deles corria risco. Mas eles também tinham tido grandes provas da ressurreição de Jesus. E essas grandes provas deviam fazer com que o coração deles não fosse tomado por tanto medo assim. Devia fazer com que eles já fossem para a missão, para falar do amor de Jesus Cristo. Afinal, eles já tinham recebido a informação das mulheres que foram até o túmulo e receberam a notícia pelos anjos que Jesus havia ressuscitado. Esses homens tiveram a notícia
da própria Maria Madalena, que foi até o sepulcro e ali, estando naquele lugar, viu um homem, achou que era o jardineiro e pergunta: olha, onde você colocou o corpo do meu Senhor? Então Jesus Cristo se revela a ela e ela o reconhece como Senhor. Ela tem esse encontro com Jesus Cristo, ela viu a Jesus ressuscitado. Existe um texto na palavra de Deus sobre 2 discípulos que saíram ali de Jerusalém, tristes, desanimados, a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E quando eles vão a caminho fora ali, Jesus Cristo começa a caminhar com eles, e eles vão comentando sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém, como que os judeus perseguiram Jesus, como as pessoas foram mortas, como Jesus foi morto pelas pessoas ali. E de repente eles chegam em Emaús, convidam Jesus para passar a noite com ele ali, e com eles então Jesus aceita, e então ele, quando vai cear, parte o pão. Aqueles discípulos o reconhecem que de fato aquele homem que caminhou com eles todo esse tempo era Jesus Cristo, e como num passe de mágica, Jesus some, e agora eles têm uma vontade, ou algo que os move a não ficar naquele lugar, mas a voltar para Jerusalém e testemunhar. Esses homens foram também testemunhas oculares de Jesus Cristo. Jesus já havia aparecido até para Pedro. Lucas 24:34 diz: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Jesus já tinha dado provas da sua ressurreição, pessoas já sabiam sobre isso. Nesse momento, talvez toda a cidade já estava sabendo, mas o problema é que o medo que eles estavam sentindo era um medo tão grande que os leva a se privar da própria liberdade. Eles se fecham, se trancam naquele lugar por causa do medo, como se fosse algum tipo de infrator, ou algum tipo de bandido. Eles estão agora presos, não atrás de uma cela, mas num lugar fechado, sem poder desfrutar das notícias maravilhosas que eles receberam. Irmãos, o medo, ele tem poder para aprisionar as pessoas. O medo tem poder para aprisionar. Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa do medo? Talvez você tenha vontade até de estudar algo novo, de começar uma faculdade nova, de buscar um conhecimento novo, mas com medo de não conseguir e de não saber se vai dar conta de tudo isso, talvez você deixe isso de lado. Talvez você tenha vontade de mudar de profissão, talvez você queira almejar uma promoção onde você está, mas com medo você fica no mesmo lugar, com medo de uma nova rotina de trabalho, com medo dos novos desafios que um novo trabalho ou a nova função vai exigir de você. Você prefere ficar onde está. Talvez você queira viver uma nova experiência no âmbito social, mas você não está apto ou está com medo do que vão pensar de você. Mas aí, pensando na nossa vida espiritual também, talvez nós queremos até servir na comunidade cristã, mas deixamos de fazer isso com medo de das pessoas acharem que nós não somos capazes de fazer nada para Deus. Talvez você não fale do amor de Deus com medo do que as outras pessoas vão falar, com medo da rejeição, com medo do que os outros vão pensar de você, se você é um fanático por religião. Talvez nós queremos até oferecer ajuda e oração ao irmão necessitado, mas temos até medo, achando que a pessoa não vai gostar, porque temos medo de estar sendo muito ou talvez estamos sendo intrusos nesse assunto. Irmãos, quantas coisas que o medo tem feito e tem nos limitado a experimentar o
Quando nós pensamos no âmbito social, na nossa vida secular, quando somos levados pelo medo, nós deixamos de aproveitar as conquistas que são resultados dos nossos desafios, e somente nós somos prejudicados quando nós agimos desse modo. Mas quando nós trazemos para o âmbito espiritual, quando nós trazemos para o ambiente religioso, quando nós deixamos de fazer alguma coisa por medo, não é somente nós que somos afetados, mas todo o corpo de Cristo é afetado. Muitas pessoas são afetadas, porque o nosso chamado é para servir a Deus e servir ao próximo. Nós podemos entender que a nossa adoração a Deus, ela segue dois sentidos. O sentido vertical, que é quando nós nos fechamos no nosso quarto, quando nós dedicamos um tempo para adorar a Deus, quando nós fechamos os nossos olhos em oração, ali, sozinhos em casa, quando nós louvamos a Deus, quando nós pegamos a Bíblia para ler, para aprender mais, para buscar e entender o que Deus quer de nós, quando nós buscamos uma vida de obediência, quando nós buscamos viver uma vida digna, nós estamos nos relacionando com Deus de maneira vertical. Nós estamos buscando adorá-lo, nós estamos amando Ele, como Ele mesmo espera que nós o façamos, que nós somos chamados para amar a Deus de todo o nosso coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a nossa força, e também amar ao próximo como a ti mesmo. Isso nos leva então a uma outra direção de adoração a Deus. Se nós adoramos a Deus de maneira vertical, quando nós estamos na nossa intimidade com Deus, quando nós estamos reunidos enquanto igreja, nós estamos adorando a Deus, né, no sentido horizontal. Por quê? Porque nós estamos servindo ao próximo, nós estamos buscando saber o que a pessoa está precisando, estamos buscando servir as pessoas, estamos falando do amor de Deus para essas pessoas, estamos amando o nosso próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, esse relacionamento horizontal aponta novamente para o relacionamento vertical. Porque quando nós amamos o próximo, nós também estamos amando a Deus. Note que o medo muitas vezes nos leva a viver uma adoração deficiente, porque muitas vezes nós achamos que a nossa oração é apenas essa adoração vertical. A nossa adoração é uma adoração vertical. E esquecemos que nós somos chamados para amar o próximo. Esquecemos que nós somos chamados para ser bênção na vida do outro. E quando nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus. Não estamos fazendo boas ações, por mais que seja uma boa ação, mas não estamos fazendo isso para conquistar. Mas nós estamos fazendo isso porque entendemos que quando amamos o próximo, nós estamos amando a Deus. Por isso, é preocupante quando nós lemos João 4,20, que diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama o seu irmão, que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se nós não nos relacionamos, ou às vezes até odiamos o nosso irmão, ou as pessoas que estão ao nosso redor, nós não estamos adorando a Deus. Vocês conseguem notar como que servir faz parte da adoração ao nosso Deus? E como o medo muitas vezes nos leva a viver longe de Deus porque nós somos privados de servir ao nosso próximo? O medo nos leva para longe de Deus. E o medo nos leva ao aprisionamento e não à liberdade. Se você está vivendo aprisionado, vivendo desse modo, com medo, sem entender ou já entendendo o chamado de Deus para a sua vida, mas sem se dispor diante desse chamado que Deus tem te chamado para fazer, eu tenho uma notícia boa para você. A notícia é que Jesus Cristo, Ele acaba com esse medo. Jesus Cristo acaba com esse medo. Note que naquele lugar eles estavam fechados, morrendo de medo diante de tudo que estava acontecendo, mas quando Jesus entra naquele lugar, a palavra dele é: paz seja convosco. Paz seja convosco. E aquele medo agora dá lugar à alegria. Onde Jesus está, não existe medo.
A palavra de Deus mesmo nos diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E se nós cremos em Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, se nós buscamos nos relacionar com esse Jesus, se nós estamos cada vez mais vivendo em intimidade com esse Salvador, nós não viveremos mais com medo. E o que significa essas palavras de Jesus quando ele entra naquele lugar? Paz seja convosco. Jesus é aquele que veio trazer paz, veio trazer a paz entre o homem e Deus. O homem estava em guerra com Deus por causa da rebelião de Adão e Eva, pela desobediência de Adão e Eva lá no jardim. Mas Jesus Cristo, ele nos reconcilia com Deus na cruz do Calvário. E agora nós temos paz com Deus. Jesus Cristo é aquele que vem provar o poder de Deus, e não existe nada, nem ninguém que possa se opor a esse Jesus Todo-Poderoso. O que significa isso então? Paz em meio à tribulação. Jesus Cristo é o único que pode trazer paz em meio à tribulação. Jesus Cristo é aquele que nos capacita com o poder do Espírito Santo e nos direciona para a sua vontade. Ou seja, paz na caminhada cristã. Você talvez tenha notado e tenha reparado nesse texto, nesse versículo, quando nós vemos aqui Jesus conversando com esses discípulos, ele mais uma vez diz: paz seja convosco, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Talvez você tenha pensado aqui e se perguntado: mas o Espírito Santo, esses discípulos não receberam lá no dia de Pentecostes, em Atos 2? Na verdade, aqui é uma capacitação para que eles pudessem receber o Espírito Santo naquele momento. Mas aqui o que Jesus está dizendo e dando autoridade para eles é dizendo o seguinte: olha, vão, falem de mim, falem da minha paz, falem que quem crê em mim vai ter os seus pecados perdoados. Não quer dizer que eles poderiam perdoar os pecados das pessoas que eles nem entendessem, não é isso. Mas é anunciar a verdade de que só Jesus pode perdoar os pecados. Que só em Jesus há perdão de pecados. Mas a gente pode trazer isso também para a nossa vida, pensando que Jesus Cristo nos capacita a perdoar o nosso próximo. Talvez você tenha sido impactado com uma notícia, como eu fui com a notícia daqueles assassinatos de crianças lá no sul do país. E um dos pais é bem cristão, não sei se você viu esse vídeo, onde ele disse que perdoava o assassino do seu filho. E ele falava que ele fazia isso porque ele era cristão. Então, meu irmão, minha irmã, não se esconda atrás da resposta de que perdoar é tão difícil, porque talvez uma das piores situações para se perdoar seja essa, de perder o filho e perdoar o assassino. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nós somos capacitados por Deus para perdoar as outras pessoas, perdoar aqueles que nos fizeram. Então não se esconda atrás disso, por exemplo, perdoar é difícil. Porque Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, com o seu exemplo, nos ensinou que nós precisamos perdoar. Jesus Cristo nos capacita a viver o perdão. O perdão. Jesus Cristo é aquele que alegra a vida das pessoas que estão com Ele. Os problemas ainda continuam na vida dos discípulos. Os judeus não deixaram de persegui-los, porque Jesus Cristo entrou naquele lugar e disse: paz seja convosco. Mas o medo foi embora. A alegria tomou conta daquele lugar. Por que isso aconteceu? Porque quem estava naquele lugar era o Deus Filho, Jesus Cristo. Somente seremos libertos do cativeiro do medo se, além de saber que Jesus Cristo está vivo, nós o contemplarmos pelos olhos da fé e vivemos confiantes na verdade que é Jesus. Somente quando nós conhecemos de fato
e nos relacionamos com esse Jesus, nós começaremos a deixar o medo de lado e viveremos o que Deus espera de nós. Mas ainda em segundo lugar, Jesus transforma a incredulidade em fé. Jesus transforma a incredulidade em fé. O texto fala agora de Tomé, uma pessoa que muitos olham com um olhar condenatório, né? Talvez se você pudesse se identificar com algum dos discípulos de Jesus, Tomé talvez seria uma das últimas opções, né? Talvez ele estaria ali antes de Judas, né? Judas ninguém quer se identificar com ele, né? Mas Tomé também acredito que muitos não querem se identificar. Mas quando nós olhamos para nós vemos que somos tão parecidos, na verdade, porque muitas vezes nós queremos ver para crer. Mas note quem é de fato Tomé. Quando Jesus Cristo estava ali reunido com seus discípulos, quando eles recebem a notícia da morte de Lázaro, os discípulos falam para Jesus: olha, é melhor a gente não ir para lá, porque se a gente for para lá a gente vai morrer. Há pouco o Senhor foi quase apedrejado naquele lugar. E Jesus Cristo fala: não, a gente precisa ir, porque Lázaro dormiu. E eles falam: se dormiu, então ele está bem, né? Ele fala: não, Lázaro morreu, e a gente precisa ir para lá. E note que uma das falas aqui que é muito importante nesse texto, nós podemos ver em João 11,16, é a fala de Tomé, indo contra o que todos os outros discípulos estão dizendo. Tomé diz o seguinte: vamos também nós para morrermos com ele. Tomé era aquela pessoa que vivia intensamente essa vida de discípulo de Cristo. Tomé era aquela pessoa que abriu mão de tudo para viver o chamado de Jesus, para viver com ele. Mas para Tomé, talvez esse era o grande ponto. Ele não tinha entendido ainda o porquê Jesus Cristo veio ao mundo. Para Tomé, ele já entendia que Jesus Cristo de fato era o Messias. Ele entendia que Jesus Cristo era poderoso. E Tomé entendia que Jesus Cristo iria ser o libertador de Israel, que ele iria instaurar o seu reino por completo naquele tempo. Ele não tinha entendido que Jesus veio nesse primeiro tempo para redimir o povo. Ele achava que Jesus veio para redimir o povo e já para julgar todo mundo, para acabar com tudo, para restaurar todas as coisas e viver eternamente na glória com Jesus. Era isso que ele pensava. Agora, quando Jesus morre, toda essa expectativa de Tomé acaba. Tudo que ele sonhava, tudo que ele, em tudo que ele tinha se dedicado, caiu por terra. E agora, então, mesmo diante de tantos relatos oculares sobre Jesus, ele não se comove, ele não se alegra. Para ele, só se ele vir, só se ele olhar, só se ele tocar, ele vai de fato entender que Jesus Cristo ressuscitou. Porque todas as expectativas que ele tinha colocado em Jesus agora foram frustradas. O Messias, o Deus vivo, morreu. E até agora ele não viu esse Messias vivo. Só ouviu falar, mas ainda não tinha visto cara a cara. E nós criticamos muitas vezes Tomé, a incredulidade dele, mas quantas vezes nós não agimos do mesmo modo? Quantas vezes nós ouvimos falar do que Jesus tem feito na vida das pessoas, como Jesus transformou a vida das pessoas, como Jesus transformou os seus lares, mulheres falando como que Jesus converteu o coração dos seus maridos, maridos contando sobre a conversão de suas mulheres, como os seus filhos estavam longe da igreja e como Deus arrebanhou os seus filhos, trouxe para a igreja e agora eles são bênçãos. E talvez nós ouvimos muitas vezes esses relatos, ouvimos esses testemunhos e olhamos para a nossa vida e começamos a nos questionar e falar: ué, é o mesmo Jesus que eu sirvo? Porque parece que na vida do outro lá só maravilha, como diz aquela música, é só vitória, só vitória, só vitória. Mas na minha vida parece que é só derrota, só derrota. E aí nós começamos a olhar a ação de Jesus na vida das outras pessoas e começamos a nos reprimir. Começamos a achar que Jesus não se preocupa conosco, afinal ele não tem feito o que eu tenho pedido. E ficamos chateados com tudo isso. O grande problema,
nós baseamos a nossa fé no que nós podemos ver e nos esquecemos muito rapidamente do que Deus tem feito ao longo da nossa vida. Nós baseamos a nossa fé em momentos ou em manifestações do poder de Deus, enquanto nós devíamos basear a nossa fé na busca por intimidade com Deus. Talvez você esteja passando por esse momento, por essa síndrome de Tomé. Eu só acredito vendo e tocando. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Olha o que Hebreus 11:1 diz sobre fé. Ele diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se para crer em Jesus Cristo e no seu poder significa um milagre ou alguma manifestação sobrenatural, você não está vivendo em fé, mas você está buscando provas para comprovar uma teoria. Viver atrás de prova não é você viver em fé. Ter fé é entender que Deus não precisa se manifestar de uma outra maneira que não seja através da palavra de Deus. É olhar para a palavra de Deus não como um dossiê de provas, mas olhar para a palavra de Deus como uma carta desse Pai que nos ama tanto e que nos quer transformar a cada dia mais. É olhar a Bíblia como uma carta de amor, não como um livro de provas, ou um livro científico, nada disso. Não é para isso que a Bíblia foi escrita. Tomé teve a sua fé restaurada quando viu Jesus, mas ele foi criticado pela sua atitude. O próprio Jesus abençoa todos nós que não precisamos de nenhuma aparição sobrenatural para crermos que Ele é o Filho de Deus. Então, irmãos, não busque a Deus pelas coisas que Ele pode te dar ou pelo que Ele pode fazer. Busque por quem Ele é. Tenha intimidade com Ele. Contemple a Ele diante dos seus momentos devocionais. Contemple a Ele no momento em que você está lá no seu quarto, de joelho lá do lado da sua cama, orando. Contemple a Ele quando você está louvando a Deus. Contemple a Ele quando você está orando. E olha para esse povo que está reunido neste lugar. Um povo que é tão diferente um do outro, mas que esse amor de Deus que é tão grande alcança pessoas tão diferentes de mim e de você. Contemple a Deus na beleza da cidade. Não espere manifestações sobrenaturais. Não busque a Deus pelas coisas que Ele pode fazer. Nem se frustre, porque Ele não tem feito as coisas que você quer na sua vida e tem feito na vida de outras pessoas. Tudo está de acordo com o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Na hora certa, todas as coisas vão acontecer. Eu ouvia a palavra de Deus desde que nasci. Mas eu só fui entender a mensagem do Evangelho aos 17 anos de idade. No momento em que eu mais queria me afastar de Deus, da igreja, eu não tinha vontade de estar buscando a Deus. Mas Deus é um Deus tão bom que Ele mesmo nos busca, nos chama, no tempo dele. Então, coloque as suas expectativas no Senhor, as suas esperanças no Senhor. Continue orando. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos colocar diante de Deus as nossas orações, nossas súplicas com ações de graça. Continue orando. Coloque diante de Deus todos os seus desejos, os seus anseios. Mas confie no Senhor. Que no tempo dele as coisas vão acontecer. E que, mesmo se estiver demorando, que a sua fé não esmoreça por essa demora. Mas que a cada dia você possa buscá-lo por quem Ele é. Esse Deus que um dia se revelou a você. Esse Deus que um dia enviou Jesus Cristo para pagar a sua dívida impagável. Esse Deus que nos ama. Para concluir, irmãos, o texto que nós lemos hoje
nos leva a viver de maneira diferente, nos desafia a viver de maneira diferente da que nós temos vivido. Ele nos chama para abrir mão do medo, esse medo que muitas vezes tem nos aprisionado, para servir a esse Deus. Sirva a Deus com os dons que Ele tem te dado. Se coloque à disposição de Deus, na comunidade dele. A igreja precisa de você. A igreja precisa da sua ajuda para lidar com todos os afazeres que temos ali. Se disponha a trabalhar na obra de Deus. Não tenha medo, ou não use também essa desculpa do medo, achando que Deus não pode te usar, achando que você não é capaz de fazer isso. Me lembro a primeira vez que eu preguei, quando o pastor falou para mim: Pedro, já que você quer ir para o seminário, então no próximo domingo você prega. Eu falei: tá bom, pastor. Eu já tinha um sermão, eu tinha escrito um sermão antes de ele me convidar. Eu falei: tá fácil, né? Vou chegar lá, vou pregar. Quanto tempo que eu tenho? Meia hora? Será que eu consigo pregar em meia hora, né? Pensando assim, quando eu subi naquele púlpito, meus irmãos do céu, foram 5 minutos de um vídeo que eu passei, 5 minutos chorando e 5 minutos falando alguma coisa, e eu nem lembro mais do que eu falei. O medo que eu conta ali, e me lembro depois de um tempo da fala de um pastor, ele disse que quando ele foi pregado uma vez, ele estava tão nervoso, né? E aí o presbítero chegou para ele e falou: tá tudo bem, meu irmão? Ele falou: presbítero, eu estou com tanto nervoso, estou tão nervoso, com tanto medo. E aí esse presbítero que não estava nas costas, ele falou assim: não se preocupa não. Se Deus usou até a mula para falar, Ele vai te usar. Então, saiba, meus irmãos, Deus capacita. É Deus que capacita, não é pela nossa força. Quantas vezes nós saímos daqui, às vezes, e é algo que é interessante, assim, nós entramos no carro, todo domingo, dentro do carro, pergunto para a Camila: o que você achou da pregação? Esperávamos uma crítica, uma coisa assim, que a hora foi mesmo, uma crítica mesmo. E aí, acho que foi semana passada, o Thiago falou para mim: por que você pergunta todo domingo isso? Eu falei: porque eu procuro pregar a palavra de Deus. Mas é saber que às vezes eu saio daqui falando assim: puxa vida, hoje tem uma expressão do seminário que se chama pica-fumo. Pica-fumo é aquele que leva as coisas meio de qualquer jeito. E às vezes eu saio daqui e falo assim: puxa vida, hoje eu piquei fogo na pregação. Hoje foi, acho que falei que não chegou nem lá no multidão. E aí, de repente você para ali na porta, alguém vem, cumprimenta e fala: ó, pastor, você foi falar assim. Porque não é por nós, não é pela nossa intelectualidade, mas é o próprio Espírito Santo que toca a coração. Eu estou falando tudo isso para você para te chamar para essa ação, para sair desse quarto fechado e se engajar na obra do Senhor, servir as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós servimos os nossos irmãos, nós estamos andando por isso. Se disponha na obra do Senhor. Ore, coloque diante de Deus. Pergunte o que Deus tem preparado e onde Ele quer te usar dentro da casa dele. Isso também nos ensina que, para percebermos essa presença de Jesus conosco, não são necessários nenhum tipo de manifestação sobrenatural. Não precisa ter uma cura milagrosa neste lugar. Não precisa que surjam coisas do nada aqui. Mas que, para que a gente possa perceber essa presença de Jesus, basta a gente buscar intimidade com Ele. Busque a Deus. Experimente a presença de Deus. E essa presença vai nos dar forma. Essa presença vai aumentar a fé. Hoje, então, nós vimos e aprendemos que o medo nos aprisiona, mas Jesus nos liberta. Nós vimos que Jesus transforma a incredulidade em fé. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada um aqui, as lutas, os afazeres, ó Deus,
os momentos também de ócio, os momentos, ó Deus, que nós escolhemos para nos divertir, para ter prazer, e os momentos em que nós também buscamos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a gente possa viver cada dia mais algo diferente nas nossas vidas, Deus. Que esta semelhança com Tomé, ó Deus, cada dia mais possa ser deixada de lado. Que nós possamos não medir a nossa fé pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que experimentamos, pelas as bênçãos derramadas que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, mas que nós possamos, ó Deus, ter a nossa fé firmada no Senhor, Deus. Porque o Senhor é Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor é quem cura, o Senhor é quem muitas vezes ministra a doença em nossas vidas. O Senhor, ó Deus, é aquele que restaura e é aquele também que nos mantém muitas vezes num lugar difícil, para que a gente possa aprender mais. E o Senhor sabe de todas as coisas. E nós podemos crer, ó Deus, que todas essas coisas, mesmo que são ruídas em nossas vidas, ó Deus, nós podemos crer que são boas para nós. Porque a Tua palavra mesmo diz isso para nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. E o Senhor, ó Deus, é quem controla a nossa vida. Te agradecemos, Filho Deus. Te agradecemos, ó Pai, por sermos filhos do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor se revelou a nós. E através dessa revelação nós nos achegamos ao Senhor. Através do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Senhor, que todo medo que tem nos atrapalhado de servir possa cair por terra. Todo medo, Deus, que tem nos aprisionado, que tem nos impedido de experimentar coisas novas, mesmo no âmbito social, como no âmbito espiritual, religioso, possa cair por terra, Deus. Que possamos, ó Deus, viver dias diferentes, Deus. Experimentar de coisas novas a cada dia. Experimentar o que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, estamos aqui e nos colocamos, ó Deus, debaixo da Tua mão para ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Nos abençoe. Vamos te dizer agradecidos. Amém.